continuar falando das denúncias que atingem uma ou outra campanha. Roberto Jefferson, ele está no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. Agora, os advogados querem o relaxamento ou uma prisão domiciliar para o ex-deputado. Ele foi preso no domingo, você sabe a história toda, depois de atacar policiais federais que tentavam cumprir um mandado de prisão. Roberto Jefferson admitiu em depoimento ter feito 50 disparos de fuzil e lançado 3 granadas contra os policiais e o carro desses policiais. O repórter Pedro Duran, desde ontem, está em cima dessa história e agora ele conta como é que estão as decisões desse caso e também as estratégias de defesa, né, Pedro? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a CNN. Pois é, primeiro dividir aqui um pouco as coisas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os depoimentos e as contradições. Mas antes, falando sobre a defesa de Roberto Jefferson, porque eles já descartaram a possibilidade de um habeas corpus. Esse plano já foi tirado da frente, o que se imagina que é o mais óbvio quando você tem um cliente preso. E por que isso? Porque contra uma decisão monocrática de um juiz do STF, não caberia HC na visão dos advogados nesse caso. E aí, portanto, eles têm essa expectativa de tentar outros 2 caminhos, como você bem disse aí. O plano A agora é o relaxamento da prisão, Roberto Jefferson voltar para casa, e o plano B é que ele tenha uma prisão convertida em domiciliar e eles vão alegar o estado de saúde para poder tentar isso, vão alegar que ele pode estar com um 5º câncer, uma suspeita de um novo tumor, para tentar fazer com que ele volte para casa, isso no STF. A gente recortou uns trechinhos do depoimento de Roberto Jefferson à Polícia Federal nesse inquérito que já foi aberto para investigar o ataque violento dele aos policiais. Vamos colocar na tela então a primeira arte, que mostra justamente o início dessa confusão, desse conflito. Nesse trecho do depoimento, Roberto Jefferson diz que recebeu um tiro do policial mais velho e magro, que pulou o portal da casa e que recebeu tiros dele e mirou nele com a red dot do fuzil, mas optou por não atirar porque acredita que os policiais que foram cumprir a busca não tinham culpa dos problemas que estavam acontecendo, que não atirou em nenhum policial federal para machucar, que atirou tudo no carro, que deu aproximadamente 50 tiros de calibre 5,56, fuzil da marca Smith Wesson no carro. No segundo trecho, ele fala que jogou 3 granadas, uma na frente da viatura da Polícia Federal, uma atrás da viatura quando os policiais saíram e uma dentro da casa, para assustar o policial que estava dentro da residência, aquele que tinha pulado o portão, que ouviu os policiais dizendo policial ferido, após os tiros e após ter jogado a granada, mas que achou que aquilo tinha sido um estilhaço, que não atirou para matar nenhum policial, que se quisesse matava os policiais, pois estava em posição superior e com um fuzil na mira, a mira holográfica essa da red dot que ele tem no fuzil, né? No último trecho do depoimento, diz Roberto Jefferson que não possui o porte federal de arma desde que foi cassado, que comprou as armas no mercado legal no Brasil, que tem hoje de 20 a 25 armas e que já possuiu mais de 100 armas de fogo quando morava na cidade de Petrópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro. O que é importante de destacar desses trechos que a gente leu? Isso não bate com o depoimento dos policiais que foram prendê-lo. Os policiais dizem que ele subiu no telhado, mirou contra eles e disse que machucaria os policiais. Essa é a versão dos policiais e a gente deu agora a versão de Roberto Jefferson. Pois bem, a gente está falando de vários processos, isso porque já tem esse processo correndo no Supremo Tribunal Federal, dentro daquele inquérito das milícias digitais, das fake news. Roberto Jefferson é investigado, teve as ofensas contra a ministra Carmen Lúcia, os descumprimentos das determinações de Alexandre de Moraes, veio, portanto, a ordem de prisão. Mas o ataque dele aos policiais, quando tem a tentativa de prisão dele, já foi para a Justiça Federal do interior do Rio de Janeiro. Então, são processos diferentes, a defesa vai ter que defender Roberto Jefferson nos 2 processos e aí vai ter que criar estratégias diferentes para tentar fazer com que ele não tenha uma pena aumentada, com que ele não tenha mais um crime sob ali a responsabilidade dele nesse processo todo. A única cartada que os advogados têm na mesa agora é a saúde debilitada, segundo eles, de Roberto Jefferson. É isso que eles vão tentar, não tem mais nada pela frente que não seja isso, e a expectativa de que algum dia esse processo, esse inquérito saia do Supremo Tribunal Federal e desça para a primeira instância, onde eles acham que eles têm capacidade melhor de atuação. Márcio.
Obrigado, Pedro Duran, que falou com a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Boa sorte para esses advogados, porque o Pedro nos trouxe todo o relato, a declaração de Roberto Jefferson, mas, Felipe, os policiais se disseram acuados, foram feridos com o estilhaço da granada e sabiam, segundo os policiais, Roberto Jefferson sabia da chegada da Polícia Federal e agiu de forma premeditada. Ele precisa tomar um chá de cadeia, né? Não pode fazer isso. E a reação dele parece a reação clássica de quem é acusado de tentativa de assassinato. Você fala assim, você está dizendo que eu sou ruim de mira? É isso? Se ele é acusado de tentativa de assassinato, se eu quisesse eu matava. Mas é uma alegação que muitas vezes não se sustenta. Precisa ver a investigação independente, obviamente, ele faz uma defesa para tentar se proteger. E a defesa dele já pensa em usar novamente a questão da saúde dele para mandar de volta para a prisão domiciliar. Obviamente, se ele for para a prisão domiciliar em razão da doença, as medidas cautelares talvez podem ser ainda mais duras, né, em relação a ele. Não sei também o quão mais dura se pode fazer isso. Nós botamos um cadeado para ele não receber visita na porta dele. Pois é, Márcio, e fica uma questão até delicado falar, porque obviamente as pessoas podem ter doença e a gente precisa entender o quadro clínico da pessoa. Agora, elas não podem explorar o seu próprio quadro clínico para aloprar de qualquer maneira, ciente de que não vão ter uma punição mais gravosa. Então, a justiça, nesse caso, ela fica numa posição delicada, porque ele precisa ser responsabilizado e punido. A questão é como e como fazer com que, obviamente, ele não tenha arma em casa nem granada. Bom, principalmente porque granada, não existe autorização para ter granada em casa. Você pode ter uma arma dentro dos CACs, mas granada não está nessa lista de armas possíveis para qualquer pessoa ter. Ou seja, já é um infrator. Agora, nessa questão eleitoral, o QG de campanha do presidente Jair Bolsonaro ainda tenta conter os possíveis efeitos desse caso nas eleições. A campanha do presidente impulsiona anúncios para desvincular a imagem, ou pelo menos tentar desvincular a imagem do ex-deputado Roberto Jefferson como aliado de Jair Bolsonaro. Essa é uma apuração do nosso âncora em Brasília, Kenzon Matida. Interlocutores da campanha começaram essa ação no próprio domingo, dia em que Roberto Jefferson atacou policiais federais que cumpriam o mandado de prisão a pedido do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A grande pergunta para você, Raquel, esse estrago na campanha de Jair Bolsonaro já foi recalculado? De que maneira pode-se tentar diminuir isso agora, neste momento? Márcio, o presidente Jair Bolsonaro está modulando a reação desde que o episódio aconteceu, né? Porque num primeiro momento ele condenou a atitude do Roberto Jefferson, mas também condenou o inquérito o motivo pelo qual ele estava preso desde o início. Depois ele já passa por uma condenação mais veemente, quando fica claro nos trackings, inclusive da própria campanha dele, de que havia uma condenação muito forte da população ao que o Roberto Jefferson estava fazendo. Quando você conversa nas campanhas e você pega as pesquisas, tem um percentual muito grande de pessoas, inclusive aquelas que se consideram bolsonaristas, que não concordam com as atitudes do Roberto Jefferson. Então, o que se imaginava que viria como uma espécie de reação popular para salvar aquele mártir do bolsonarismo não veio. Então, a campanha do presidente Jair Bolsonaro percebeu isso ali durante o dia, vai mudando o discurso e ele continua tentando mudar esse discurso. Como existem muitas fotos dele ao lado do Roberto Jefferson, eles são aliados de muito tempo, de bastante tempo, o Felipe até trouxe isso, né, ontem, acho que desde 2003, fica muito difícil desvincular a imagem. Então, ele já começou a dizer, olha, eu não sou responsável pelo que os meus amigos fazem. Agora, é o único caminho que ele tem para tentar se desvencilhar um pouco desse episódio, é tentar se afastar do Roberto Jefferson, mas não é fácil, é muito difícil. A percepção que a gente tem, até ontem a gente recebeu no WW um especialista de redes sociais, e ele estava mostrando para nós os dados sobre isso, é que para os mais pobres, para fora da bolha, esse episódio até nem chega tanto. A questão do salário mínimo, por exemplo, pega muito mais. Agora, para aquele eleitor indeciso ou o eleitor de terceira via que votou em Tebet ou votou em Ciro,
é mais um elemento num conjunto que pode acabar decidindo o voto desse eleitor. Exatamente. Jogo para você isso, Fernão. Os moderados, os indecisos e até quem se absteve em votar. Esses teriam sido diretamente atingidos por essa imagem e por essa vinculação tão forte entre o presidente Bolsonaro e Roberto Jefferson. Difícil desfazer isso nesse momento. Não sei, cara, eu duvido que alguém em sã consciência acha que o Roberto Jefferson é o Bolsonaro ou que o Bolsonaro é o Roberto Jefferson. Quer dizer, cada um é o que é e cada um é responsável pelas suas ações. E pelos seus aliados. E pelos seus aliados. Não, até certo ponto, né? Pelos seus aliados, porque você pode ter um aliado, você nem sabe quem é e de repente o cara é um maluco e daí. Tá certo? Isso já aconteceu na minha vida pessoal, né? Eu tive um chefe de redação que de repente matou a namorada, né? E um monte de caras canalhas quiseram pôr a culpa disso em mim. Eu digo, pô, o que eu tenho com isso? Tá certo? Eu condeno ele tanto quanto vocês. Então, isso são coisas da vida que acontecem. Eu estou falando do caso Pimenta Neves, né? São coisas da vida que acontecem e daí? O que eu tenho com isso? O cara ficou maluco e matou a namorada. Então, pô, eu acho que isso aí, a população tem discernimento. Ajudar Roberto Jefferson, parece uma vinculação muito clara, né? Eu não acho que ele quis ajudar Roberto Jefferson. Isso quer dizer, no primeiro momento que acontece, ele manda o ministro da Justiça lá porque estava o quê? Um confronto armado, tal, ia sair não sei, né? Depois o cara não vai, né? Por quê? Porque o episódio foi evoluindo, né? E foi ficando cada vez mais claro. Então, conforme os fatos foram se desenrolando, o cara vai se posicionando. Acho perfeitamente normal isso, né? É atitude normal. O cara não vai prever o que aconteceu e sair da conclusão que já ficar fazendo cálculo de eleição, que isso vai misturar, não vai misturar. Eu acho tudo isso mais esotérico do que real. Agora, quanto a esses restos dos candidatos da terceira via, aí eu acho que você tem um critério de coerência para avaliar, né? O pessoal da Tebet, pela evolução do discurso dela, tende a ir para o lado do Lula, né? E o pessoal do Ciro Gomes, pela evolução do discurso dele, que foi custando metade do eleitorado que ele tinha no começo, pelas pesquisas, né? Essa metade que saiu era a turma que votava no Lula. Porque ele foi mais veemente na crítica que ele fazia ao Lula que o próprio Bolsonaro. Então, a turma que ficou tende a cair para o lado do Bolsonaro. Mas tudo isso são conjecturas que eu não acho que seja o que decide essa eleição. Eu acho que o que decide essa eleição é essa coisa da trapaça que perpassa todas essas medidas. Então, vocês pode fazer a conta que for, o povo está vendo, entendeu? Que o cara muda a regra toda hora, muda sempre na mesma direção. E é isso que vai decidir essa eleição, na minha opinião. Deixa eu ficar nesse tema então com você, Yuri, de novo. O quanto Bolsonaro estava conseguindo conquistar esse público mais moderado. A propaganda de TV dele é muito clara, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Como ele modera a voz, como ele faz um discurso mais simpático para se aproximar desses moderados, o público feminino. O quanto que episódios como esse de Roberto Jefferson podem ou não atrapalhar nessa busca desses votos tão importantes para ele. Tem um histórico de momentos de arroubos e de moderação nas falas públicas do presidente, né? E aí, acho que você colocou bem, Márcio, as últimas aparições públicas do presidente, seja em entrevistas como, né, inclusive a do PUL aqui, que a CNN participou, etc., de tentar se colocar de forma moderada, mais racional, mais controlada, e isso sempre foi muito comemorado pelos assessores do presidente. Agora, o presidente também tem um vasto histórico de momentos de arroubos. Um deles, a gente está no dia 25 de outubro. Um ano, um mês e alguns dias atrás, 7 de setembro de 2021, aqui do lado. Foi um momento talvez de maior arroubo em que ele chegou
falou que o presidente da República não cumpriria decisões judiciais dentro dessa linha de crítica à perseguição do sistema judicial ao governo Bolsonaro. E aí, de novo, o chefe de um poder, o chefe do Poder Executivo, o chefe do Estado brasileiro dizendo que uma decisão judicial do Estado brasileiro não seria cumprida pelo chefe do Estado brasileiro. Foi isso que ele fez lá em 2021, tanto que 2 dias depois houve toda aquela operação com Michel Temer e houve um gesto de distensionamento institucional. É claro que Roberto Jefferson é Roberto Jefferson, Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro. Da mesma forma que Pimenta Neves não é nenhum dos jornalistas do Jornal Estado de São Paulo, nem da família controladora. Eu era um jornalista que convivi com Sandra Gomide e foi terrível aquele momento, sabemos todos. Ninguém pode ser responsabilizado por isso. Aí a questão é como se trata de situações graves como essa. E acho que você tocou num ponto. Houve uma preocupação do governo em resolver a questão com Roberto Jefferson da forma que tenha o menor dano possível à campanha de Bolsonaro. Mas que existe uma proximidade, existe um histórico também de arroubos da parte do presidente, diferentes do que Roberto Jefferson fez. Mas Bolsonaro não é uma figura moderada. E isso pesa nesse momento, na hora do eleitor sopesar as coisas. Fernão, fala rapidinho porque eu tenho que jogar para o Caio, mas fala, por favor. Não, é mais uma coisa que eu vejo, quer dizer, é corriqueiro isso. Quem está mais doce que o Bolsonaro é o Lula, que é outro que, em matéria de arroubo, tem cada um de arrepiar os cabelos. Agora ele está tomando o Prozac dele, assim como o Bolsonaro, porque tem que conquistar essa turma do meio. Então é normal isso aí. Quer dizer, não é que o Bolsonaro é um ator que está não sei o quê. Não, todos eles estão tentando se moderar porque eles percebem que quando eles não são moderados, eles têm um efeito negativo. E é normal aumenta. Que eles façam isso, que se corrijam. Caio, só queria ter a sua visão sobre o caso Roberto Jefferson e o impacto no dia seguinte, ou 2 dias depois de tudo aquilo que aconteceu lá no interior do Rio de Janeiro. A minha avaliação geral é de que, vai no que o Yuri disse, eu tenho dito isso também, a campanha do Bolsonaro criando problemas para o próprio Bolsonaro, quando não ele próprio. Declaração das venezuelanas, o caso Roberto Jefferson, sim, não dá para dissociar, não é a mesma pessoa, claro que não é a mesma pessoa, mas é um aliado, tem fotos juntos, tem encontros juntos, o discurso é o mesmo, o padre que foi escada para o Bolsonaro no debate foi lá ajudar, o ministro da Justiça foi lá ajudar, tem uma questão armamentista envolvida, e eu acho que tem uma questão de, assim, não dá para... Tem esse debate bastante aqui no país, nessa quadra da política, o que seria uma falsa, ao meu ver, equivalência entre Lula e Bolsonaro. Acho que são 2 escolas políticas completamente distintas. Bolsonaro era um capitão do Exército, chegou a ter até uma prisão, salvo engano, saiu pelas portas do fundo do Exército. Ele gosta de jogar no campo molhado, na canelada, no confronto, vai bem, né, no conflito, e gosta do conflito. O ex-presidente Lula é outra escola política de sindicato, de conversa, de diálogo, e por aí vai. Tanto que o governo dele agradava a ricos e pobres, né? Tanto que saiu com 82% de ótimo e bom. Eu não gosto de não dá para comparar, eles são diferentes. E nem dizer que um é uma coisa, outro é outra coisa, e que os dois estão vivendo ali um momento de moderação, mas não são da mesma escola política, são bem diferentes, a meu ver. Muito obrigado, Caio Junqueira.